técnico Filipão voltou a reclamar do desempenho do time. A seleção treinou em Goiânia, onde amanhã enfrenta o Panamá em jogo amistoso. Na chegada ao estádio, torcedores de todas as idades enfrentaram fila para ver o treino da seleção. 20 mil ingressos foram distribuídos de graça. Primeira vez que vê a seleção, né? Não vai dar para vir no jogo amanhã, pelo menos no treino. Mais de 1.500 policiais militares revistaram os torcedores logo na entrada do estádio. Lá dentro, as arquibancadas ficaram cheias de brasileiros otimistas. E a animação da torcida aqui de Goiás pode ser um dos amuletos da sorte da seleção brasileira. Jogando aqui no Serra Dourada ao longo de 36 anos, foram 13 partidas, 11 vitórias e apenas 2 empates. Contra o Panamá foram 3 jogos e em todos o Brasil venceu com o mesmo placar, 5-0. No treino coletivo, o time teve desfalques. O zagueiro Thiago Silva, o volante Paulinho e ainda Fernandinho não vieram para o amistoso. O técnico Luiz Felipe Scolari acompanhou de perto as cobranças de falta. A maior parte do treino foi de recreação, mas o time testou as finalizações. E Felipão deu pistas de que pode ter mais substituições no time principal. De uma só vez, ele trocou 7 jogadores. E às vésperas da Copa, admite que tem perdido o sono. Tem dias que dá errado, aí não dorme, remói aquilo lá dentro, vai buscar uma solução. Depois de percorrer 90 países e ser exposta em todas as capitais brasileiras, a taça da FIFA foi entregue à presidente Dilma Rousseff em Brasília. Vamos ver como foi o dia dos principais pré-candidatos à presidência da República. No Palácio do Planalto, a presidente Dilma recebeu o troféu das mãos do pentacampeão Cafu. Para a presidente, a Copa vai ser um sucesso. Na capital paulista, o pré-candidato do PSB, Eduardo Campos, participa neste momento de evento de premiação promovido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar do Estado de São Paulo, a única. O ex-governador de Pernambuco apresenta seu projeto para o setor sucroalcooleiro. O pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, participou de um café da manhã com empresários em São Paulo. Aécio defendeu uma nova política para trazer de volta os investimentos estrangeiros. E o senador Aécio Neves é o entrevistado desta noite do programa Roda Viva, que começa logo após o Jornal da Cultura. Nós vamos ao vivo à sala de imprensa da Fundação Padre Anchieta, onde está o repórter Rodrigo Pistelli. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aqui na sala de imprensa de convidados da TV Cultura, representantes de alguns dos principais jornais do país estão aqui para acompanhar o programa Roda Viva desta noite, que entrevista o senador Aécio Neves. Ele é o segundo dos pré-candidatos à presidência da República a ser entrevistado pelo programa Roda Viva. O senador chegou acompanhado do presidente estadual do PSDB, Duarte Nogueira, deputados estaduais, deputados federais, também estão aqui na TV Cultura, na sede da TV Cultura em São Paulo, para acompanhar essa entrevista no estúdio e também aqui na área para convidados. E comigo aqui na área de convidados, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, atual líder do governo Geraldo Alckmin na Assembleia, o deputado Barros Munhoz. Deputado, boa noite. Qual a importância de uma entrevista em nível nacional neste momento em que as candidaturas vão se afunilando e se definindo? Boa noite. Eu acho extraordinariamente importante, principalmente essa entrevista acontecendo num programa tão importante quanto o Roda Viva. Eu acredito que a informação é preciosa para que se possa fazer um julgamento adequado e correto no dia das eleições em favor do nosso país. Muito obrigado, deputado. O programa começa daqui a pouco, logo mais, depois do Jornal da Cultura. É ao vivo, todos os entrevistadores e o próprio entrevistado, o senador Aécio Neves, já estão no estúdio. E eu volto para você, no estúdio, William. Obrigado. E agora vamos até o estúdio do Roda Viva. Augusto Nunes e sua equipe já estão lá a postos e o senador Aécio Neves preparado para responder as perguntas. Senador, boa noite. Eu queria falar com o senhor, é claro, é um esquenta para o Roda Viva. Nós mostramos hoje aqui uma reportagem dessa ligação que alguns integrantes do Black Blocs falou que está se aproximando de uma organização criminosa, o PCC, para tocar o terror durante a Copa. Como é que o senhor vê essa questão e como é que o senhor acha que os manifestantes devem ser tratados? Ronaldo Fenômeno, que declarou apoio ao senhor essa semana, disse que tem que ser tratada a violência na porrada. O que o senhor acha disso? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite. Prazer enorme estar aqui mais uma vez participando do Roda Viva e dessa vez um momento especial, um momento em que as eleições se avizinham. E você colocou duas coisas que para mim são absolutamente distintas. Manifestações
elas existem e devem ser estimuladas a ocorrer em qualquer democracia no mundo e devem ser sempre bem-vindas. Eu me refiro, obviamente, a manifestações pacíficas que reivindicam direitos, que cobram posições de governos ou de quaisquer setores da sociedade. Outra coisa absolutamente diferente disso é a violência, é o vandalismo, porque isso é crime. E, na verdade, quem mais prejudica as manifestações e os próprios manifestantes, claro, são esses que ocupam as ruas para se utilizar da violência. As forças policiais do Brasil, as forças de segurança, devem estar cada vez mais capacitadas para garantir, de um lado, o direito à livre manifestação, com segurança, em paz, e, obviamente, para impedir, do outro lado, a violência, porque, repito, a violência é um instrumento daqueles que não querem a democracia, e ela é inadmissível e deve ser tratada como crime. Obrigado, senador. Bom programa para o senhor. Bom programa, Augusto Nunes. Pelo menos 5 rebeldes morreram em um novo confronto no leste da Ucrânia. Separatistas atacaram uma base militar do governo em Luhansk. Houve registros de tiroteio, disparos de morteiros e de foguetes. Várias pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de fornecer armas e mercenários aos rebeldes. O governo de Moscou negou tudo e pediu ao Conselho de Segurança da ONU a criação de um corredor humanitário para a retirada de feridos e mortos. Pelo menos 50 pessoas morreram em 2 dias de atentados e explosões no Iraque. O premier Nouri al-Maliki, que se reelegeu em maio, prometeu aumentar a segurança no país, que vem se deteriorando desde a saída dos soldados americanos em 2011. A Organização das Nações Unidas informou que o mês passado foi o mais violento do ano no Iraque, com 900 mortes. Um vídeo amador registrou o momento em que uma forte tempestade de areia com ventos de 110 km por hora atingiu Teherã, a capital do Irã. Pelo menos 4 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. A ventania provocou queda de energia, danificou carros e casas. Uma pesquisa mundial aponta que o brasileiro se aposenta cedo demais. O fato representa um risco para as contas da Previdência e também pode significar um problema para a saúde do aposentado. Hoje, Dona Maria Luísa só quer aproveitar a vida. Ela se aposentou aos 48 anos de idade por tempo de serviço. Isso aconteceu há 2 décadas, quando ela ainda sentia vontade de trabalhar. Meu marido havia falecido nesse mesmo ano que eu retornei. Então, para mim foi muito bom, porque ajudou a distrair, a ter atividades, continuar com atividades que não me entristecessem. A pessoa, ela se identifica com o seu vínculo, com o seu emprego. E uma vez isso terminado, é como se houvesse uma frustração. Você pode se aposentar, mas que você continue fazendo alguma outra coisa, ou que você se aposente devagar. A aposentadoria precoce também representa um risco à saúde financeira de um país, como aponta um estudo feito por uma seguradora internacional. Entre 50 países analisados, o Brasil aparece na 2ª posição no ranking dos sistemas previdenciários com maior risco de quebrar. Isso ocorre por 2 principais motivos. O brasileiro se aposenta cedo e o número de contribuintes deve diminuir nos próximos 30 anos, devido ao envelhecimento da população. Em média, o brasileiro se aposenta com 55 anos, cerca de 10 anos antes de países como Reino Unido e Estados Unidos, e cerca de 15 anos mais cedo do que sul-coreanos e mexicanos. Se comprovadas as expectativas, nos próximos 36 anos haverá menos nascimentos e pessoas contribuindo com a Previdência. Do outro lado, os idosos passarão de 11% para quase 30% da população. Para este economista, a solução encontrada pelo governo, chamado fator previdenciário, não é suficiente para resolver o rombo na Previdência. Pela regra, recebe menos quem escolhe se aposentar mais cedo. Reequacionar e tentar separar Previdência de gastos do Estado. Tornar a Previdência autossustentável, como é na maioria dos países. Esse é um tema que os candidatos vão ter que abordar.
vão ter que resolver, né? O longo prazo já está aí, chegou, não é isso? Chegou. Vamos ver. Esse é um tema importante da campanha eleitoral. Por isso que, ao invés de ficar xingando um ou outro, discutir essas questões. Claro que, no caso da Previdência, tem aquelas questões históricas que foi usado para construir Brasília, os recursos da Previdência, mas isso já passou, não resolve o problema. A grande questão é que, de um lado, eu duvido muitas vezes desses dados, dizer que o Brasil é a segunda Previdência que pode quebrar no mundo. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que, primeiro, ela tem de efetivamente funcionar a Previdência Social, a corrupção, que a gente vê todo dia, o desvio de recursos, etc, etc, tudo que a gente sabe. Eu acho que a primeira coisa é sanar o dinheiro que sai de forma ilegal da própria Previdência tal. A discussão sobre a questão da idade se varia. Eu duvido que esse dado, em média, no Brasil, seja 55 anos, em média, incluindo o trabalhador da iniciativa privada, etc. Eu tenho seríssimas dúvidas. Agora, no caso do Brasil, uma última questão, a Previdência funciona como renda mínima, que é uma coisa muito importante. Você pega o chamado Fundo Rural, que foi a criação ainda do regime militar, ele acaba criando o pagamento de um salário mínimo para pessoas que não contribuíram com a Previdência, ele tem um papel social extremamente importante. Então, no caso do Brasil, não é só a Previdência em si, mas é o papel social que ela tem. Ailton. Olha, no nosso país, o aposentado pobre, que recebe aposentadoria bem diminuta, né? Ele tem que voltar a trabalhar. Então, eu tenho encontrado aposentados que até já, pela idade, não têm nenhuma condição, mas estão se esforçando. Tenho encontrado aposentados nas ruas, vendendo coisas no trânsito, porque o que recebem na aposentadoria não é suficiente. Por outro lado, temos visto pessoas se aposentando com 55 anos na plenitude da sua capacidade. Na área da justiça, então, são desembargadores e juízes competentíssimos que caem na compulsória e nós perdemos talentos e julgadores de primeiro nível em função de ter que sair aos 70 anos do exercício da função. Então, está tudo errado. Agora, está tudo errado. Quem pode mudar não é nenhum executivo, não é nenhum presidente, nem nenhum governador, é o Congresso Nacional. Então, veja, qual é a posição que vão ter esses deputados que vão pedir voto com relação a essa questão? Os senadores que vão pedir voto. Isso que eu tenho que questionar. E os que conduzem a campanha desses candidatos a deputado senador, os governadores e o presidente da República, os candidatos ao presidente da República, o que vão dizer no seu programa e fazer com que os seus candidatos cumpram? Essa é a questão. Daqui a pouco, Bibi Ferreira completa 92 anos com agenda lotada até o fim de 2015 e ainda começa a temporada de festas juninas no Nordeste.